Bom dia, tudo bom? Graça e paz, como você tá? Como você tem passado os seus dias? Como você tem tirado os seus momentos com Deus? Confesso que hoje eu tô meio cansado. Ia falar com preguiça, mas aí você ia falar que preguiça não é de Deus, né? Mas eu estou com uma certa indisposição. Já falei com Deus isso, eu falei, Senhor, hoje eu não estou muito afim de ficar acordado, de estar orando, lendo. Mas o Senhor Jesus já está tirando essa indisposição, já está trazendo alegria e motivação para a gente viver mais um dia que Ele nos presenteia. Bem, vamos começar o nosso devocional. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, tomar um cafezinho, porque hoje está pedindo, sexta-feira, não sei que dia que você vai assistir esse vídeo, não sei que dia o Espírito Santo de Deus vai te levar a ver esse pequeno momento que a gente passa junto aqui. Eu quero meditar com vocês hoje no Evangelho de Lucas 7. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 15, tá bom? Deixa eu levantar a Bíblia aqui, que eu fico abaixando a cabeça, não é legal, né? Diz assim, ó. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu te digo, levante-se. O jovem se então sentou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Antes de ler esse texto, eu estava meditando um pouquinho, e aí eu lembrei dele. E quando eu me lembrei desse texto, eu estava pensando na ideia de ser amado, né? Não sei se você já teve se sentiu amado de uma forma, como eu posso explicar assim? Normalmente a gente vive hoje um amor na sociedade, não de maneira geral, tá? Não estou generalizando, mas a sua grande maioria é um amor de troca, né? É aquela ideia, se você me faz bem, se você contribui de alguma forma, eu te amo, né? Ou às vezes a gente não sabe nem o que é amor de fato, né? Mas a gente acaba vivendo esse amor de troca, né? Esse amor de conveniência, né? É conveniente essa pessoa para mim, essa pessoa é agradável, essa pessoa é legal. E às vezes a gente não consegue demonstrar ou viver um amor genuíno, que é aquele amor que não tem condições, né? Tipo, não é porque a pessoa é legal, a pessoa é isso, aquilo, mas sim aquele amor que vai além das condições. E aí eu me lembrei da viúva de Naim. Porque quando a gente dá uma pequena estudada aqui no texto, a gente vai ver que Jesus está vindo de Cafarnaum para essa cidade de Naim. São mais ou menos 50 quilômetros de distância de uma cidade para outra. E Jesus está caminhando, né? Naquela época não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha metrô, então ele está indo andando. Estava ele, uma grande multidão, como a gente leu no texto, e os discípulos. Então não tinha cavalo também para todo mundo, não tinha, sei lá, camelo para todos, então eles iam andando. Então a viagem demoraria cerca aí mais ou menos de 10, 9, 10 até 12 horas, dependendo do passo das pessoas que seguiam a Jesus. E Jesus vai em direção a essa cidade porque ele já sabia o que tinha para acontecer ali. É interessante que é um dos primeiros milagres de ressurreição de Jesus. São três que é registrado nos evangelhos, que é esse, o de Lázaro e do centurião, né? Filha do centurião. Acho que é centurião, não lembro agora. Então a gente vê que Jesus já tem um plano pré-determinado, né? E ele está caminhando, e é interessante que ele chega, interessante, né? Não existe acaso com Jesus e nem o sem querer, né? Jesus é proposital, né? Jesus ele tem toda a sua maneira de trabalhar, e ele chega no exato momento que o cortejo fúnebre está saindo da cidade,
aí a gente vê aquela mescla de sentimentos, né? Porque vem uma galera toda feliz, toda alegre, que é a multidão que segue Jesus, e vem um povo triste, chateado, decepcionado por que está acontecendo. E é interessante a gente falar um pouquinho, porque se trata de uma viúva que está enterrando seu filho único, né? E para a cultura da época isso era bem catastrófico, porque para uma viúva já era ruim viver, porque o segmento, vamos dizer assim, da sua família, o próprio sustento de trabalho, isso, aquilo, viria desse filho único, né? O que garantiria para ela até a herança do seu marido. Então ela já tinha perdido o marido, já vinha com essa tristeza, né? De viver sozinha, só com o seu filho, e agora ela está em enterrar o seu filho, né? Então, tudo que ela vivia, todo sonho que ela foi criada, né, de casar, de ter um marido, de ter filho, toda a cultura que envolvia a época, que uma mulher que tivesse filhos homens era mais honrada. E aí todos esses sonhos estão agora se acabando, porque o seu filho morreu. E é interessante que quando Jesus se encontra ali, vou ser bem rapidinho aqui, e vê aquela mulher, ela não fala nada para Jesus, né? Ela não fala, eu não sei nem se ela olha para Jesus de fato, né? Porque a Bíblia fala assim, ó, no verso 12: ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Então Jesus vê ela e vê que ela está chorando. E veja que interessante, irmãos, essa mulher não faz nada para Jesus. Essa mulher, ela não vai até Jesus, essa mulher, ela não... pode ser que ela nem conheça Jesus de fato ainda, né? Porque Jesus está mais ou menos no início do ministério dela, mas quando Jesus olha para ela, Jesus ama ela. Ele se move de íntima compaixão, né? Ele tem esse amor por ela, independente se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem algo a oferecer para Jesus, e se ela vai oferecer algo para Jesus, Jesus a ama. E muitas das vezes em nossas vidas, nós precisamos demonstrar esse amor como Jesus, sabe? Às vezes a gente não consegue amar as pessoas como nós deveríamos amar. Como eu posso explicar? A gente vive, às vezes, meio impregnado por um sentimento humanista, né? Um sentimento filosófico humanista, que nós somos capazes de salvar a nós mesmos, né? Que os nossos feitos, as nossas ações sociais, as boas obras que nós fazemos nos testificam, né? E nos dá aquele senso de justiça agradável, vamos dizer assim. E isso nos impede, às vezes, de desenvolver o verdadeiro amor, que é aquele amor que não quer nada em troca, aquele amor de um filho que foi rejeitado por um pai, mas mesmo assim ele ama o pai, de um filho que foi rejeitado pela mãe, mas mesmo assim ele ama a mãe, um filho abandonado, mas demonstra esse amor pelo pai, essa honra, esse respeito, aquele amor de uma mãe que luta o tempo todo pelo filho, o filho só a decepciona, só traz tristeza, mas a mãe continua demonstrando esse amor, e às vezes a mesma coisa acontece com o pai. Aquele amor que, embora o marido ou a esposa não seja uma pessoa íntegra, mas o amor de Cristo que está na vida de um dos dois mantém esse relacionamento. E quando a gente sai dessa normalidade social, vamos dizer assim, a gente acaba também aderindo ao acabar do amor, né? E a gente olha para Jesus e vê que Jesus não quer nada em troca do nosso amor, por nos amar, né? Porque quando ele vem e morre por nós, ele não fala, agora vocês têm que... como posso dizer? Na verdade, agora não, né? Ele poderia dizer assim, né? Eu vou morrer por vocês porque vocês fizeram isso por mim. E de fato, a única coisa que a gente fez por Jesus foi pecar contra ele, né? E a gente às vezes não consegue desenvolver esse amor. A gente não consegue às vezes olhar para as pessoas e nessa simples sensibilidade, como posso explicar assim, no simples olhar, identificar a dor e o sofrimento das pessoas e amá-las, independente de qualquer circunstância. Às vezes é mais propício para nós
exercemos julgamentos do que propriamente desenvolvermos amor a essas pessoas. E Jesus ama essa mulher. E o amor de Jesus por ela não restaura apenas, né? Na verdade, Deus restaura o filho dela, devolve a vida ao filho dela, mas do devolver a vida a esse menino, ele devolve sonhos, ele devolve uma vida de fato para ela, porque ela iria sofrer muito na cultura que ela vivia na época. E muitas das vezes nós estamos passando por essas situações, às vezes de abandono, às vezes de desprezo, ou por muitos momentos não sabendo nem mais o que vamos fazer nas nossas vidas. E não temos nem forças para ir até esse Jesus ou demonstrar algum tipo de amor por Jesus. E Jesus está vindo na hora certa, de Cafarnaum até a sua cidade, até você, para te auxiliar e demonstrar esse amor por você. E quando ele demonstrar esse amor por você, não sejamos egoístas, né? Vários teólogos vão dizer, né, que aquele que se sente perdoado e amado é o que mais consegue demonstrar amor e perdão pelas pessoas e misericórdia. E que seja assim em nossas vidas, que a gente possa transmitir esse amor que Jesus tem transmitido para nós e que ele vai transmitir para você, se ainda não transmitiu. Então que Jesus te abençoe, que você seja iluminado pelo Espírito Santo de Deus a desenvolver esse amor, a desenvolver essa compaixão, a amar sem julgamentos, sem preconceitos, sem preceitos, amar desarmado, sabe? Amar sem toda a armadura que às vezes nós temos dentro de nós e olhar para as pessoas, enxergar nela a dor dela. Às vezes ela te machucou, ela te feriu, às vezes ela fez algum mal para você por desafios que ela enfrentou na vida. E às vezes ela precisa dessa sua ajuda, né? De uns dias para cá o Espírito Santo de Deus ministrou uma frase no meu coração e de fato eu acho que a gente tem que viver isso, que os desafios das pessoas e até os nossos próprios desafios são oportunidades da gente viver o reino de Deus em nossas vidas e na vida das pessoas. Jesus aqui exerceu o reino de Deus na vida dessa viúva, amando, tendo compaixão dela, dando vida a ela. E você pode ser um canal hoje de bênção para amar alguém, para dar vida novamente a uma pessoa, uma vida que foi perdida com o tempo, com a sociedade e com vários fatores que traz essas tristezas e essa solidão que o mundo traz para nós. Então que você seja abençoado, que você seja iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que você tenha um bom dia em nome de Jesus.